Olá, seja bem-vindo a mais um programa El Shaddai TV. É com muita alegria que nós estamos aqui para abençoar a sua vida por intermédio de tudo aquilo que nós passamos neste programa, seja através de um louvor ou de uma palavra. Eu espero que você seja impactado por este programa. Agora, como de costume, você vai ficar com o louvor que é gravado aqui nos cultos de domingo. Acompanhe como foi esse último domingo, um momento de adoração aqui na Igreja El Shaddai. Você é um apaixonado por Jesus, é que a tua voz e cante. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro Tu tens feito a mim, mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, outro igual a Ti. Oh, Jesus, mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou. Cante, igreja. Do meu pecado me lavou e com seu sangue. Diz: confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a Ti. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti.
outro igual a ti. Te amo, Jesus, como eu te amo, Deus. Oh, tu és a razão do meu viver, Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Tu és o nosso Consolador, Senhor. Venha participar conosco aqui deste momento de louvor e adoração na Igreja El Shaddai. A Igreja El Shaddai fica na rua Savério Safiotti, número 132, no bairro Paraíso. Você é meu convidado especial a estar conosco nos domingos, às 17 horas ou às 19 horas e 30 minutos. Agora você vai acompanhar um vídeo resumo do que aconteceu no último congresso estadual lá na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo. Foi lindo, mais de 25 mil pessoas lotaram aquele estádio para adorar ao Senhor e declarar que Ele é Rei de toda a terra. Acompanhe como foi o vídeo e seja abençoado. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país. Então tira o pé do chão e adora. Nossos estádios ficarão lotados, não só pra diversão. Haverá apenas uma torcida vibrando pela salvação. Nossos estádios ficarão lotados, não só pra diversão. Haverá apenas uma torcida vibrando pela salvação. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Já chegou a bola da vez, o avivamento em nossa geração. Jovens, velhos e crianças marcando o gol da salvação. Nós já fomos escalados para o time da grande decisão. Luz e trevas se encarando, nós já sabemos o final. Nós já sabemos o final. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. A igreja, o povo, o time, o Deus, o Senhor. O Senhor, o povo, o time, o Deus, o Senhor. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Declare, vá! O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Vamos adorar, vamos adorar!
Como é maravilhoso ver o mover de Deus em um estádio, lotando os estádios, a salvação lotando os estádios, podendo apregoar que Jesus salva, cura, liberta e restaura. É muito lindo, eu estive lá, eu senti e arrepiei durante todo o momento, quando via a plateia, o público lá gritando, Jesus é o nosso Rei, Jesus é o Salvador. É muito lindo ver que pessoas que eram antes marginalizadas, hoje sendo restauradas pelo poder de Deus, podendo viver uma vida nova e restaurada para a glória de Deus. Agora você vai acompanhar a pregação da Juliane Marise, que ministrou no último domingo sobre a importância de querer obedecer, não só ter que obedecer, mas de querer obedecer. Acompanhe como foi a ministração. Hoje o tema da ministração é a diferença entre ter que obedecer e o querer obedecer. Tem uma grande diferença aí, né? Quando você quer e quando você tem que obedecer. Eu imaginava que Deus era um velhinho de cabeça branca que estava com um bastão na mão, esperando eu pecar. E já pecou, menina! E isso foi mudando na minha vida, todo o argumento. Porque Deus, Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode vir no culto, você pode ir nas células, você pode estar tendo líderes, estar tendo discípulos, mas o dia que você falar não quero, Deus Ele não vai parar de te amar. Mas o dia que você falar eu quero mais, Deus Ele vai te amar da mesma maneira. Só que a diferença aí é o que você quer receber de Deus. Porque o que Deus quer te dar é o jeito que você quer receber. Lá em Lucas 6:38 fala assim, ó, dar-vos dai e vos dar dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos será medidos de novo. Em Deus não há sombra de variação. Deus, Ele não muda com você. Então, hoje eu quero pedir para você que todos os seus argumentos, tudo que você tem no seu coração possa cair por terra. Se você chegou aqui, se aconteceu alguma coisa, entenda que Deus, Ele não parou de te amar. Entenda isso, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que manda dizer para você. Amém? Deus hoje, Ele vai medir você com a sua trena espiritual. Da mesma medida que você fizer, que você rodar aí, é o jeito que você vai receber de Deus. Ah, mas a palavra não foi boa. Oh, Jesus, é o Senhor. Mas à medida que você abrir seu coração, é à medida que você vai receber. Então abra seu coração, fala, Senhor, eu quero receber. Eu quero que essa palavra venha para mudar a minha vida. Eu quero que essa palavra venha para ser confronto na minha história. Vamos abrir lá em Jonas 1:1. Jonas, ele é um profeta que ministra muito a minha vida. Sempre, desde pequena, assim, eu sempre gostei muito de Jonas. Pela história dele, que ele foi lá, né? Era desobediente, eu era muito desobediente. Isso já é uma outra história aí, né? Já é meu testemunho. E eu já relutei bastante com Deus. Eu já falei, Deus, eu não quero. E Ele falou, é a hora de você fazer, você tem que fazer. Então eu falei, amém, Senhor, eu vou fazer. Lá em Jonas 1 fala assim, a gente vai ficar só em Jonas, tá? Então pode ficar bem tranquilo. Lá em Jonas fala assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amém? No Velho Testamento, na Antiga Aliança, Deus ele não falava com qualquer um, entre aspas, tá? Ele falava somente com profetas. Quando ele queria falar com o povo, ele se direcionava ao profeta. Ele falou com Samuel, porque ele queria falar com o povo. Ele falou com Balaão meio que... Ele falou com a mula, né? Falou, deixa eu falar para ajudar aí. E ele falou com Jonas. Então, quando a gente vê Jesus falando, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, você já consegue perceber aí que Jonas não era qualquer um. Jonas ele não era um simples membro, né? Ele era profeta, ele escutava a voz de Deus, ele falava com Deus. E ele falou, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive é dos assírios, né? E os assírios eram totalmente contra, eles lutavam contra os judeus. Porque quando Salomão morreu, houve rompeu o império.
E ali os assírios saíram, e eles eram muito fortes, e eles matavam os judeus. O apóstolo estava até me explicando assim, o que eles faziam, porque eles eram muito cruéis mesmo. Eles pegavam uma lança e eles enfiavam no ânus das pessoas, de fora a fora, como se fosse um porco. E eles colocavam na entrada das cidades. Eles judiavam muito, muito mesmo, né? Eles perseguiam total. E os assírios mataram os pais de Jonas em uma dessas perseguições. Então, você imagina, se encontra aí, Jesus virando para você e falando, Beth, vai lá na cidade onde tudo pega. Aonde eles matam todo mundo, aonde eles querem te ver para cortar a sua cabeça, te esfolar, te cortar fora, e eles te odeiam e você tem que ir lá para pregar. Pensa. Agora vamos trazer para o dia de hoje. Às vezes Deus vira para você e fala assim, vai lá fulano, fala de Deus para aquela pessoa. Não vou falar. Não vou falar porque ela, como ela é metida. Olha lá, você acha? Pobre. Você acha? Eu vou falar não, vou chamar não. E Deus está falando, fala. Às vezes Deus hoje virou para você e falou assim, ó, abraça teu pai. Você não abraçou. Porque ele às vezes te magoou no passado. Não é lá nos assírios, não é lá em Nínive, é hoje. O que você tem feito que Deus mandou você fazer e você não fez? O que você tem lutado aí que não tem acontecido? E Deus, Ele queria salvar aquele povo. A prostituição estava subindo e Ele fala, né, vai lá e fala, e vai lá e pede para eles se converterem, porque ó, o cheiro está chegando aqui no terceiro céu e está muito forte da prostituição, da lascívia, de tudo. E ele falou assim, não, não vou, não quero. E Deus, Ele dá sempre uma oportunidade. Ele está sempre nos dando uma oportunidade. Não é porque você errou ontem que hoje Ele não vai te perdoar. Não é porque aconteceu o que aconteceu que Ele não está aqui para te perdoar. Porque Ele está sempre aqui disposto a nos dar uma oportunidade. Amém? Mas quando Ele queria salvar um povo idólatra. Um povo da nação de Jonas, de Nínive, né? E Deus estava poupando o povo de judeu dessa desgraça. O que é isso? Jonas, ele ficou preso. Que ele iria lá e ia converter o pessoal e tudo ia ficar beleza. Mas ele não se atentou, se ele falasse do amor de Deus e aquelas pessoas se converterem, eles estariam, os judeus estariam sendo livrados de uma desgraça. Ele não se atentou a isso. Ele somente disse, eu não vou fazer, eu não quero fazer, porque não é bom para mim. E às vezes Deus hoje está mandando você abrir sua célula, às vezes hoje Deus está mandando você perdoar seu marido, perdoar sua esposa, olhar para a pessoa do lado e falar, me perdoa. E ele está esperando uma atitude sua e você está falando o quê? Não, não vou fazer. Não quero fazer. Por quê? Porque você está com uma visão micro. Você está olhando somente para o seu umbigo. E eu não estou falando isso para você, falando, nossa, por que ela está falando isso para mim? Porque Deus falou isso para mim, Deus me ministrou. Ele falou assim, você está olhando somente para você. Você está olhando somente para a sua situação. Olha no macro e vê o que eu quero fazer. E hoje Deus, Ele quer mudar a sua história. Amém? Acho que não quer, não. Hoje Deus, Ele quer mudar a sua história. Amém. Porque a mesma medida que você medir Deus, você vai receber. Amém? Então não esqueça disso. De alguma forma, Deus estava preservando o povo do mal. Deus estava preservando o povo. Então, às vezes, Deus hoje virou para você e falou assim, filha, entrega isso. Pensa, eu fico pensando, igual o Rafa estava falando aqui, né? De Abraão e Isaac. Quem tem filho, só quem tem filho para saber. Só quem tem filho. Pensa Deus virar para você, sei lá, todo servo, todo trabalhador, homem de Deus, mulher de Deus, e Deus virar para você e falar assim, entrega seu filho. Entrega. Pensa como você ficaria. Que é isso, Deus? Faz isso comigo, não. Não pode ser outra coisa? Eu, pelo menos, na minha sinceridade, eu faria isso. Mas Abraão, ele não pensou duas vezes. Deus conhecia o coração de Abraão. Ele conhecia. Não precisava ter feito aquilo. Mas ele estava esperando a atitude de Abraão. Ele quis ver a atitude dele. E hoje Deus, Ele quer ver sua atitude. Qual é a atitude que você tem tomado? O apóstolo René, ele estava falando de um livro que eu quero até comprar. Que ele falou assim, que a presença vale mais que o discurso.
Não adianta você falar que você faz. Não adianta você falar que você é o pá, a cara, a mina, se você não fizer. Você pode até falar, as pessoas podem até olhar no seu Facebook lá, nossa, ela é de Deus. As pessoas podem até olhar para você e falar, lá, o cara é santo, não olha para ninguém. Mas a hora que você chega lá no computador, casado, se prostituindo, olhando o site pornô, e aí? Por quê? Porque você precisa ter uma atitude. Você não precisa falar. Você precisa ter uma atitude. E Deus, ele conhecia o coração de Jonas e ele falou, vai, meu querido, vai e faz. Mas o que Jonas preferiu? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se a gente conseguisse ir para longe da presença de Deus, né? A gente pode se esconder no mais profundo, ali Deus está. Deixa eu falar um negócio para você. A vontade de Deus não nos distancia dos nossos traumas. A vontade de Deus, ela nos aproxima e ela nos confronta dos nossos traumas. Às vezes Deus já falou para você aí, ó, abre sua célula porque eu vou fazer acontecer. Mas eu sou que nem Moisés, eu sou gago, não falo. Deixa eu falar um negócio para você, vai e faz. Porque Deus, ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Então Deus hoje ele manda dizer para você assim, por que você não obedece? Quando ele manda fazer algo, você não faz, você reluta. Deus hoje ele está falando para a gente não relutar mais não, porque ele quer fazer. Jonas, ele não quis obedecer a direção de Deus para a vida dele. Ele quis pagar para não obedecer. Ele quis pagar. Ó, pagou, pois. Jonas não estava sem dinheiro, chegou lá e falou, então tá, eu vou para Nínive. Então tá, senhor, manda aí. Chegou lá, não, mas o único barco que tem aqui é Jope. Não. Não. Ele foi porque ele quis pagar para não ir onde Deus mandou. E o que você tem pagado, meu discípulo me ensinou, é pagado. Para você não fazer. Eu falei isso para alguns jovens assim, que às vezes você tem pagado para ir no motel com a sua namorada, pagado para ir no motel com a sua amante, tem roubado a Deus, tem feito cada trambicaiada e cada rolo, e você tem pagado para não estar na presença de Deus. Às vezes a gente olha e fala assim, minha vida está um enrosco, mas você que fez o enrosco. E Jonas, ele começou ali a fazer o trendel na vida dele, fazer o ninho de gato, literalmente, porque ele falou, não quero obedecer. Mas ele falou para Deus o quê? Eu vou obedecer. E às vezes seu líder virou para você e falou, vai e faz. Você fala, não, eu vou fazer. É igual o apóstolo Maurício falou, né? Enquanto ele está olhando, você, tô indo. Aí a hora que você parou, a hora que ele parou de ir lá, você para de fazer. E o dia que Deus me ministrou isso é verdade. Por quê? Porque eu entregava dízimo só quando estava todo mundo vendo. Aí eu entregava. Vou entregar aqui. Eu fazia as coisas, orava, jejuava. Quando eu tinha que fazer algo, para todo mundo ver. E Deus ministrou e falou assim, enquanto você não buscar, enquanto você não quiser ser algo que você é comigo, com as pessoas e com o seu líder, você não vai mudar. Então, se você está querendo aparentar algo para o seu líder, não adianta, porque a sua vida vive no enrosco. Minha vida vivia no enrosco, nada ia para frente. Eu falo, mas nada acontece, nada vai. Mas Jesus ele falou para Jonas, falou, vai e faz. E ele preferiu sair da presença de Deus. E quantas pessoas hoje têm preferido sair da presença de Deus porque ele te pediu para você sacrificar ou entregar algo? Obedecer é melhor do que sacrificar. Entenda isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque se você estiver obedecendo desde o começo, não vai ser sacrifício quando Deus te pedir. Amém? Entenda algo, obedeça a Deus. Obedeça, porque esse é o nosso princípio. Isso é mandamento, amém? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Quando eu lia e quando eu escutava essa história, né, falando sobre ele fez o mar uma tempestade, o navio estava a ponto de quebrar-se,
eu achava que Deus que tinha feito, que Deus que tinha mandado. Mas na tradução original, fala assim, quando fala que Deus mandou, significa que Deus permitiu. Deus, ele permitiu que a tempestade viesse. Por quê? Porque ele desobedeceu. Porque ele não cumpriu o que ele pediu. E hoje eu pergunto para você assim, ó. O que Deus tem permitido na sua vida? O que tem acontecido hoje na sua vida que você olha e fala assim, eu estou indo na igreja, eu estou buscando, eu estou fazendo tudo, mas as coisas não estão acontecendo. O que Deus hoje ele permitiu que acontecesse na sua vida? Porque você desobedeceu. Sabe por quê? Porque Deus, ele criou o homem. E quando ele criou o homem, ele falou assim, sujeita você, faça você, cuide de você. E se ele poderia muito bem tomar a rédea e falar, não vai fazer isso, volta para cá. Pode, Deus é Deus, faz tudo. É verdade ou não é? Poderia. Mas se Deus fizesse isso, Deus ele estaria desrespeitando a palavra dele. Então, aquilo que você escolheu, Deus vai permitir que aconteça na sua vida. Por isso que existe a vontade de Deus e você está no centro da vontade de Deus. Porque a sua vontade, Deus vai permitir, amém. Vai, faça. Você não quer fazer? Então Deus ele permitiu que viesse o vento para que Jonas ele saísse da zona de conforto e falasse, meu Deus, o que está acontecendo? Não, Jonas não fez isso. Jonas não fez isso. Mas graças a Deus que comigo, a hora que eu vi que o barco estava afundando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu preciso mudar. Porque senão quem vai afundar é eu, o barco e todo mundo que está comigo. E Deus hoje ele quer falar para você que se seu barco está afundando, tem uma nova chance para você reerguer ele, amém? Tem uma maneira. E aí Deus ele permitiu. O que move a Deus não é a sua necessidade e não é o seu sacrifício. Entenda isso. O que move a Deus é a sua obediência e a sua fé. Olha para a pessoa do lado e fala, o que move a Deus é a sua obediência e a sua fé. Então, não adianta você fazer sacrifício, não adianta você ficar, Jesus, porque eu preciso, porque é isso. Vai, Senhor, faça. Estou pedindo. Porque tem crente que faz birra com Deus, né? Se uma semana você não vai mais na igreja, não vou mais na cela, não atendo mais meu líder. Para com isso. Tem gente que faz isso com Deus. Deus ele deve olhar para a gente e falar, então, minha querida, não vou fazer. Não vou. Você vai ter que aprender. E eu era assim, eu falava, não volto, não faço, não olho. Ele falou, então tá, não vai, não faz, não olha, você vai ficar aí, patinando. Porque o que move a Deus é a nossa obediência e a nossa fé. Porque a gente já andar em obediência já é um passo de fé, irmão. É um passo de fé. Se eu obedecer e falar, não, vai acontecer. Não, eu vou obedecer porque eu tenho certeza que ali na frente... É fé, é fé. Foi como eu falei, né? Que Deus disse para Samuel, eu não estou procurando sacrifícios, mas eu estou procurando obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. As pessoas não buscam sacrificar alguma coisa para Deus, porque elas estão vivendo em obediência. Mas porque elas fazem porque tem que fazer. Não porque elas querem obedecer. Aquilo que ela faz acaba sendo um sacrifício. Se você estivesse obedecendo desde o começo, não seria um sacrifício. Às vezes Deus já virou para você e falou assim, desde o começo, Deus virou para você e falou, esse casamento não é bênção. Esse relacionamento seu não é bênção, não vai para frente. Porque Deus usa a boca do profeta, Deus usa nos nossos devocionais, Deus usa a nossa vida, Deus fala através da nossa vida na música, nas palavras, e tudo falando, né? Não vai, não vai. E você, eu vou. E aí, a hora que chega lá, tá tudo, Deus fala, então, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Entenda que quando você obedece a Deus, quando você paga o preço mesmo, né? Senhor, eu vou fazer, eu quero ver. Deus faz. E Jonas, ele não quis. Não quero. E às vezes Deus já falou para você, não é hora de você mudar de casa, não é hora de você fazer essa dívida, não é hora de você comprar esse carro, não é hora. E você quer fazer. Entenda que Deus ele vai deixar você fazer.
Mas depois, na hora que a tempestade vier, não fala, Senhor, cadê você? Amém? Por quê? Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, ele dormiu um sono profundo. Duas coisas aqui que eu quero falar para você. Lançar ao mar as cargas. Quando a gente desobedece a Deus, a gente começa a perder nossos valores. A gente começa a perder nossas coisas que a gente tem mais de valor. E a outra coisa é que Jonas, ele dormia num sono profundo. Quantos aqui já tiveram algum problema? Pouca gente, glória a Deus. Quando você tem um problema, ou quando você tem uma conta para pagar no outro dia, se não tem dinheiro, você dorme. Rapaz, você não dorme de jeito nenhum, você não cola o olho. Você não cola o olho de vira para o lado, vira para o outro, vira para o lado de Jesus. E aí, o que eu vou fazer? E aí, não arrumo dinheiro, eu não sei como é que eu vou... Porque você está com problema. E vamos primeiro no lançar ao mar as cargas. Quando você começa a desobedecer a Deus, as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seu relacionamento, no seu serviço, as pessoas começam a jogar aquilo que tem valor. Aí perde casa, perde carro, perde emprego, perde relacionamento, perde líder. Mas por que você está perdendo? É porque você decidiu, optou por não obedecer. E aí, para as coisas começarem a aliviar, você começa a jogar fora. Não, joga para ver se alivia. E sua família não está entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque Deus mandou marchar e você está marchando o contrário. Deus mandou você fazer e você está fazendo o contrário. Então, hoje é o dia que a gente vai parar de perder as nossas coisas de valores, amém? E a gente vai começar a conquistar. Paulo, ele já dizia que as portas, elas são estreitas, mas ele falava também que o Deus desse século, ele cega o entendimento. Sabe por quê? Sabe por que isso? É uma revelação de Deus. O inimigo, ele está pressionando a porta. Ele pressiona a todo momento, todo dia. E você tem que fazer o pressionar contrário, abrir a porta para você passar. Ele quer cegar nosso entendimento. Ele quer que a gente não entenda, ele quer que a gente não faça, ele quer isso. Ele pediu para ser lançado ao mar. Tem muita gente que é assim. Tem áreas da sua vida que você sabe que precisa consertar, mas você prefere lançar ao mar do que se consertar. Você prefere anula, delete, esquece, do que se consertar. Você prefere esquecer uma pessoa do que se consertar. Você prefere viver uma vida miserável na financeira do que se consertar com Deus. E Jonas... Muitas vezes nós ficamos muito legalistas e achando que está sempre certo. Devemos estar sempre vigiando para não entrar em problemas nem tentações. Jonas, ele mandou que lançasse ele joga fora do barco. Jonas, ele preferiu morrer do que se consertar. Porque se falar para a gente, me lança no Tietê, lá no meio, sem ninguém, você vai o quê? Morrer. Me lançar ao mar, numa tempestade. O que você estava preferindo? Morrer do que se consertar. Ele preferiu morrer do que não obedecer. E no capítulo 2, no versículo 6, fala assim, ó. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida de perdição, ó Senhor meu Deus. Eu entendo que quando você vai, eu acho, né? Alguns biólogos aqui, quando era uma baleia, era o que dizem, ainda existem alguns historiadores que o pessoal estuda tudo, por ser um peixe grande, tudo, que ele passou pela laringe, faringe, intestino delgado e foi para o intestino grosso. Jonas, ele foi para o fundo do poço mesmo, para onde não havia mais saída. Ali, o que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele já estava na lama, com tudo enrolado, enroscado. Aí, o que ele falou? Senhor, não quero morrer, vou lá falar, eu vou lá pregar. E às vezes a gente prefere, Deus ele vem sinalizando. Às vezes ele
ele deixa, né? Ele permite que aconteça uma tempestade na sua vida. Ele permite que aconteça as coisas na sua vida. Em vez de você se consertar, você pede para ser lançado ao mar. Você prefere morrer do que se consertar. E você vai prolongando essa situação. E hoje Deus ele manda dizer para você dar um basta. E para você parar de prolongar essa situação na sua vida. Porque hoje é o dia que você tem que resolver. Se você quer obedecer ou se você tem que obedecer. Não tenha que obedecer, queira obedecer. Todos os dias eu lembro disso, eu quero obedecer, eu não tenho que obedecer. Porque quando eu tenho que obedecer, vira uma obrigação. Mas quando eu quero obedecer, eu faço com um sorriso no rosto. Eu faço dando glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Vou fazendo. E Jonas, ele foi lá e foi para a barriga do peixe, da baleia. E ele começou a chorar, começou a se arrepender. Porque arrependimento não é pedir perdão e chorar. É mudar sua maneira de fazer suas coisas e pensar. Então, para de se arrepender, pedir perdão, chorar, babar, não é isso. Quando você verdadeiramente se arrepende, você muda a sua maneira, você transiciona a sua mente. E você fala, eu não faço mais isso. Não faço, porque eu quero mudar a minha maneira de ser. Quando ele chegou lá no intestino grosso, né? Ele teve uma mudança. Ele teve verdadeiramente uma mudança, aí ele se arrependeu. Ele falou, não, Senhor, quero ir. Ficou lá 3 dias. E quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas, ele reconheceu e começou a clamar ao Senhor. Nunca é tarde nem cedo demais para você buscar a Deus. Eu achava que eu tinha 18 anos, como o apóstolo falou, não, 17, na época que ele foi na minha casa. Eu falei, então, pastor, o meu negócio é barzinho, o meu negócio é balada. Só não falei para ele que eu gostava de fumar porque meu pai estava lá e não sabia ainda, na época. Mas eu gostava, e eu achava que era muito cedo para me fazer as coisas. Você acha? Não vou fazer isso não. Para. Não posso, agora não. Mas nunca é cedo e nem tarde demais para você fazer. Deus usou Abraão. Velhinho já, Deus foi lá e falou as descendências, todo mundo. Então não tem dessa, se você é muito novo e Deus vira para você e fala assim, abre tua célula, e você está falando, não vou abrir, Deus hoje manda dizer para você, abre tua célula. Não sou muito velha, não dá mais. Abre, que você vai ver o tanto de velhinha que vai vir. Amém? Não tem dessa. Com Deus não é nem cedo e nem tarde, é a hora, é agora. Comigo não tem mais, igual o apóstolo falando para mim, eu tenho um negócio, a maioria já me conhece, já sabe, meu subaco moia. É demais. Demais. E aí ele mandou para mim uma mensagem assim, ó, lá no congresso. Você tá com o papel no subaco? Aí eu, por quê? Não. Aí você quer pregar nos 2 cultos? Eu falei, Jesus amado. Aí eles olham para mim, por quê? Você não quer? Eu falei, eu não arrego, eu vou. Entendeu? Você tem que entender isso. Quando Deus falar para você, vai e faz, não arrega não, porque vai ter outro que vai fazer melhor. Então, vai você, que você vai fazer e bem. Então, quando Deus olhar para você e falar, vai e ministra, pode fazer que é Deus, não é você. Quando Ele falar para você, vai lá, trabalha naquele lugar porque eu vou te honrar. Vai e faz porque Ele te honra. Porque não é você, é Deus. Mas quando você deixa Deus fazer. Amém? Nunca é tarde para uma mudança de comportamento. Olha para a pessoa do seu lado e fala, nunca é tarde para uma mudança de comportamento. Amém. Sabe por que Jonas ele não obedeceu a Deus? Quem sabe? Menos o apóstolo que não vale. Quem sabe? Ninguém? Então vou falar. Porque o que Deus queria que ele fizesse não era o que ele queria fazer. Às vezes Deus olhou para você hoje e falou assim, então, eu quero isso de você. Você está falando, não vou fazer. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você não vai fazer só o que Deus quer, ou só o que você quer. É o que Deus quer que você faça. Está entendendo? Não é o que você quer fazer, é o que Deus quer fazer na sua vida. A minha mãe já não tem problema porque ela já falou, né? Minha mãe não gostava de gente em casa. Gente, era um tropelo quando ia amiga minha. Porque não gostava. E minha irmã sempre gostou mais de gente do que eu. Sempre.
Então ela fazia um almoço. Minha mãe viajava, ela queria fazer um almoço. Vamos fazer um almoço lá em casa? Eu falei, ai meu Deus do céu, se minha mãe descobre. E aí ela gostava de fazer as coisas, tudo, e eu já fui mais o jeitão da minha mãe. E minha mãe, ela nunca gostou de gente em casa. Nunca. Chegou aqui na El Shaddai, Fernandão, pastor Fernando empolgado. O apóstolo Lílio olhou para ele e falou assim, então, pastor, pode abrir a célula lá na sua casa. Minha mãe pinou, falou, não, na minha casa não. Vai não. Criança pulando no sofá não vai dar não. Não. Aí, e sempre aquela situação, né? Quando você não quer, tem. Quando a minha mãe abriu a célula dela, quando eles abriram a célula em casa, gente, tinha mais criança do que discípulo. Mas era tanta criança, eu chegava lá de quinta-feira da faculdade, eu falava, meu Deus, mas uma escolinha da criança aqui. A minha mãe até contratou a Laizinha, da Zion, para ajudar ela, dar um ministério infantil lá. Era muita criança, mas era muita. Por quê? Porque ela falou, não vai dar não. Não vai dar. Mas nunca é tarde para mudança de comportamento. Nunca é tarde. E aí, aquele tropelho, criança pulava, e criança rodava, e criança ia no banheiro, ligava a torneira e deixava, pisava no chão. Quem é discípula da minha mãe entende, não? A Beth entende. É um trem doido. E aí, um belo dia, uma menininha chupando um chiclete. Não sei o que essa menininha fez lá, que colou o chiclete no sofá. Só que ela não viu. Quem viu foi meu pai. Aí ele viu e falou, meu Deus do céu, vai pra lá, vai. Aí ele já pegou um paninho lá e tá lá, todo delicado, tipo, limpando, né? Olhando pros lados, ver se a Deja não vinha brava. Tal. Aí ela chegou. Que é isso, Fernando? Então, Deja, caiu um chicletinho aqui. Aí ela falou, a partir daqui já falou assim, amém, Deus, eu entrego meu sofá. É meu Isaac, eu entrego, Senhor. Pode fazer. Gente, mas depois de uma semana as crianças tudo sumiu. Ela multiplicou a célula, as crianças foi tudo que a outra discípula lá. Você está entendendo? Porque Deus quer tratar, mas nunca é tarde para mudança de comportamento. Nunca é tarde. Entenda isso. Deus ele vai te forjar o último. Então, se você tem que já entrega para Deus não começar a te tratar. Já faz logo, entendeu? Porque ela sofreu o que ia sofrer. Rapaz, mas Sofia. Todo dia ela chega, aí discípula minha em casa, bem no começo, assim. E eu não tinha multiplicado a minha célula ainda. E eu gostava de fazer numa sala, porque tinha ar-condicionado. E eles falavam, não, faz na garagem, que é mais amplo, né? Melhor, mas um calor das 4 horas de sábado, não dá, né? Eu falei, não, vamos fazer na sala. Tal. Aí chegava as meninas e metiam o pé, o chinelo no sofá. Eu falava, meu Deus do céu, Jesus, minha mãe vai me bater depois da célula. Vou tomar uma varada. Mas a hora que ela entregou, tudo aconteceu. Entrega, seu Isaac. Entrega, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Porque nunca é tarde para mudança de comportamento. Amém? E aí, vamos continuar. Capítulo 3, versículo 4 e 5. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Jonas, ele amava aquele povo, adorava, best friend, super amigos. Queria aqui, colado no peito, né? Não. Jonas, ele odiava aquele povo. Mas ele falou, tá bom, Jesus, eu vou fazer. Já que é para fazer, eu vou fazer. Só que ele não fez com um sorriso no rosto. Ele falou que já que é para fazer, eu vou fazer. Sabe o que ele fez? Não conta na Bíblia, mas eu acho. Ele entrou, a baleia vomitou ele deve ter entrado todo vomitado, fedendo, né? Não passou perfume, não passou no hotel, não fala nada na Bíblia, então eu acho que foi isso. Ele entrou e começou. Daqui 40 dias... O bicho vai pegar aqui. Daqui 40 dias vai morrer todo mundo. Daqui 40 dias vai jorrar melado. Daqui 40 dias o bicho vai pegar, pede para sair. Ele começou assim. Ele não precisou da banda El Shaddai, ele não precisou de um púlpito, ele não precisou de nada disso. Sabe por quê? Porque quando você obedece, você não precisa de muita coisa, porque Deus faz. Quando Deus falar para você fazer, você não vai precisar de grandes alvoroços, porque quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Você não precisa de grandes estratégias, Deus faz. E ele começou falando e começou andando. Vai acabar aqui, vai todo mundo morrer, não vai acontecer. E andando, nesse naipe. Sujo, fedendo, e o povo, vou morrer, vou me arrepender. E as pessoas começaram a sacar,
O que o cara está falando? O que está acontecendo? Porque a obra de cada passo que ele dava, cada passo de obediência que ele dava, era o poder de Deus sendo manifesto. Porque quando Deus ele traça algo para você fazer, você pode fazer, não precisa olhar para trás, porque Deus ele vai cumprir aquilo. Mesmo que ele depois não quis, né? Ele teve que obedecer, porque ou ele obedecia, ou ele morria. Então ele falou, vou obedecer. E às vezes hoje você está para morrer, e você está falando, eu vou obedecer. Estou aqui encaiado faz 12 anos, profético. Vou obedecer, vou entrar no compromisso, senão vou ficar sozinho. Não faça isso. Queira obedecer. Às vezes você está aí olhando e falando, vou entregar, vou dizimar, né? Vou dizimar porque, nossa, é difícil. Vou primiciar porque, nossa, as coisas não vão. Não faça isso. Faça porque você quer obedecer. Porque Deus vai fazer. Amém? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Todo mundo se converteu, desde o mendigo até o rei, todo mundo se converteu. O poder de Deus, a obediência, ele não precisou fazer muito esforço, ele foi e fez, e a presença de Deus foi manifesta. O que você tem feito para que a presença de Deus possa ser manifesta na sua vida? Deus, ele quer manifestar. Deus, ele quer fazer. Deus, ele quer derramar. Mas não obedeça porque você precisa obedecer, mas porque você quer ver o manifestar de Deus na sua vida. Eu transicionei minha mente. Eu falei, Senhor, eu quero ver as coisas acontecerem na minha vida. Porque eu não aguento mais viver essa vida mesquinha que eu levo. De viver de esmola mesmo de sentimentos das pessoas, de as pessoas terem que olhar para mim e falar, ai, que dó, tadinha. Não, eu decidi parar com isso. Por quê? Porque aí Deus ele começou a trabalhar. Mas Deus ele primeiro precisou quebrar o vaso. Ele quebrou, hein? Mas ele ainda tirou as pedrinhas que estavam, porque se tiver alguma pedra no vaso, quando ele vai para o forno, para o fogo, ele estoura. Então Deus, além de nos moer, ele tira nossas pedrinhas, para que a hora que o vaso vier, para a hora que o vaso for formado, ele vai vir perfeito. Amém? E Jonas foi e fez. Jonas foi, falou, e as pessoas se converteram. Coisa linda, né? Porque Nínive era uma cidade, era uma grande metrópole. Era imenso, era imenso. Então eram milhares e milhares de pessoas que iam se converter. E não ficou um sem se converter, todo mundo se converteu. Mas ele não fez quase nada para que aquilo acontecesse. No versículo 10 fala assim, ó, e Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhe faria, e não fez. Deus ele não quer o mal de ninguém. Deus ele é um Deus bom. Se você hoje não está vivendo algo perfeito, bom e agradável, é porque você não está na vontade de Deus. Porque você não tem que viver só o bom. Não, você tem que viver o bom, perfeito e agradável. Não queira viver só o agradável. Tá ótimo. Ó, ele fala que me ama, ele já sorri, eu já falo senta, ele senta, tô brincando. Ele já faz as coisas. Não, meu marido tá uma bênção, pastora, a senhora precisa de ver. Apóstolo, você precisa de ver. Meu marido agora, ele fala bom dia. Não queira isso para a sua vida. Deus, ele quer que seu casamento seja bom, perfeito e agradável. Deus, ele quer que na sua vida financeira você não receba o mínimo. Que você, não, agora, apóstolo, eu estou vivendo no cheque especial. Glória a Deus, antes eu estava no vermelho, estava dando tudo errado. Agora, que bênção, cheque especial. Não queira isso para a sua vida. Não queira. Queira viver o bom, o perfeito e agradável. Queira viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Porque você vai ver as coisas acontecerem. Lá no capítulo 4, versículo 1, quando nós somos guiados pela emoção, olha o que acontece. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Se deixarmos ser guiados pelas nossas emoções, nós ficaremos assim. Nós ficaremos assim. Às vezes a gente deixa ser guiado pelas emoções, às vezes seu líder te confronta, às vezes acontece alguma coisa e você começa a ser guiado pelas emoções. Hoje é dia de você transformar isso e mudar essa situação na sua vida. No versículo 6 fala assim, ó,
E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, e ela lhe subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e o fim de o livrar do seu enfato. E Jonas se alegrou em extremo por causa de uma boboeira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboeira e ela se secou. Então aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faze bens, que assim tireis por causa de uma boboeira? E ele disse: faço bem porque revolte até a morte. Jonas, ele preferiu a morte do que ver as pessoas sendo salvas. Mas eu vou explicar. E disse o Senhor: tiveste tu compaixões da boboeira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que nem uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter de compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 100.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Para finalizar, sabe por que Jonas, ele se desagradou? Por que ele ficou triste? Porque ele viu seus inimigos recebendo uma bênção. E se ele tivesse ampliado a sua visão, se ele tivesse saído sua visão do micro e ido para o macro, ele não ia ver milhares e milhares de pessoas se convertendo e recebendo uma bênção. Mas sim, ele ia ver milhares e milhares de pessoas se convertendo e ia ver milhares e milhares de pessoas da cidade dele, os judeus, sendo salvos, porque eles não iriam mais matar. Eles não iriam mais invadir a outra cidade para querer matar. Eles não iam querer mais invadir Jerusalém para matar. Mas eles iam entrar para festejar junto com eles. E eles iam virar admiradores deles. Mas Jonas não. Jonas olhou e falou: não quero obedecer. Por que eu vim pregar? Eu não queria pregar. Por isso tem um monte de gente hoje que vive a vontade de Deus sem entender a vontade de Deus. Sem entender sempre o que é o melhor. Vai doer? Vai doer. É fácil? Não é fácil. Quebra, ele mói, ele roda. Mas entenda, o livro de Jonas acaba assim, tipo, ele triste, acabou. Como que você quer acabar a sua história? Você quer acabar triste porque você obedeceu e chegar no final? Pronto, eu fiz. Não queira isso. Amplie tua visão hoje, para você ver aquilo que você tem obedecido. Não é só para você, é para todo mundo que está à tua volta. E é para você, para o seu futuro, é para tudo aquilo que você tem desejado. Em Isaías 1,19 fala assim: se quiserdes obedecerdes, comerei o bem desta terra. Não é quando você morrer, não é quando você for para a glória, não é quando você estiver no céu, não, é hoje. É hoje que eu e você vai viver o melhor dessa terra. É hoje que eu e você vai comer do melhor dessa terra. Deus, Ele quer que a gente viva e coma todos os dias, não é só um dia. Não é só um dia. Ele quer que você tenha alegria, que você seja feliz todos os dias da sua vida. Que você sirva a Ele falando: meu, estou feliz, estou obedecendo, mas eu estou feliz. Hoje eu estou obedecendo a Deus, mas eu estou feliz. Hoje tudo que eu tenho feito com alegria, tenho feito sorrindo. Quando seu líder tem pedido para você fazer alguma coisa, ou quando sua mãe pede para você fazer alguma coisa, seu esposo, seu patrão, faça sorrindo, porque aquilo vai acontecer na sua vida. Deseje comer o melhor desta terra. Não fica nessa, não, quando eu for para o céu, tudo vai acontecer. Não, é hoje. O Ministério de Louvor pode vir. Você pode até estar obedecendo, mas às vezes você não quer obedecer a Deus. Obedeça à vontade de Deus, mas fica triste por não estar fazendo. Eu ficava triste porque as coisas não aconteciam, eu ficava triste porque eu obedecia, mas as coisas não andavam. Hoje é dia de você obedecer com um sorriso no rosto. Tem um exemplo bem prático, assim, bem rapidinho, só para a gente ter uma noçãozinha, que é como se fosse, eu terminasse aqui, eu falasse: queria que 50 pessoas viessem aqui para me ajudar a dar uma organizada nas cadeiras depois do culto. Aí vem 10, vem 15, eu tenho que falar: por favor, gente, vem discípulo, vem, tem que ficar chamando, né? Até que junta todo mundo. Aí um grupo de 25 limpa, organiza as cadeiras, falando: tem que organizar, né? Porque ela chamou, porque falou, porque meu líder mandou, porque tem que fazer, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar, porque se não fizer. E os outros 25 grupos, ou as outras 25 pessoas, elas fazem: glória a Deus, que bênção que eu estou ajudando, que bênção que as coisas estão acontecendo, que bênção que eu estou servindo para alguma coisa, que bênção que Deus tem me abençoado, glória a Deus pelo meu corpo, glória a Deus pela minha vida. Você entende a diferença? Porque tem aqueles que têm que obedecer.
Tem aqueles que obedecem porque se não fizer, as coisas não vão andar. Mas tem aqueles que obedecem porque gostam, ficam felizes de ver Deus fazer, Deus agir. E quantas pessoas aqui querem viver o melhor de Deus todos os dias na sua vida? Quantas pessoas aqui querem ser uma mulher de Deus e um homem de Deus? Eu quero ser uma mulher de Deus e um homem de Deus. Mas, glória a Deus, eu tive a honra de ver um pouquinho o Renê face to face, cara a cara. Renê Terra Nova. Cheguei lá no final da ministração dos meus apóstolos e na sexta-feira ele ministrou algo que impactou minha vida. E eles sempre falam algo que sempre vem para de confronto mesmo, né? Ele falou assim que todos nós somos homens e mulheres de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Quem é um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui? Mas existe um além. Mas só quem quer faz isso. Você pode ser uma santa e um santo homem e uma mulher de Deus. Mas você tem que optar todos os dias por obedecer a Deus. Você tem que optar todos os dias por aquilo que você tem feito é o melhor, porque Deus falou, pode fazer que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. E hoje eu quero chamar aqui à frente 2 tipos de pessoas. Eu quero chamar aquelas pessoas que, assim como Jonas, estavam correndo do que Deus falou para você. Vai e faça, e você fez à esquerda. E eu quero chamar aqui aquelas pessoas que têm obedecido, têm feito, mas têm ficado triste obedecendo a Deus. Tem ficado triste porque tem sido um fardo. E que você hoje decide ser uma santa e um santo homem de Deus. Porque homem e mulher de Deus todo mundo é. Eu quero ser o diferente. Eu quero ser a diferente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, o que você tem que você está diferente? O que você tem que ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus? Você não precisa falar nada, que eu já estou chorando. Linda ministração da Juliane Mariz, não é mesmo? É melhor obedecer do que sacrificar, assim diz a palavra de Deus. Então, se você acha que Deus é um Deus carrasco que obriga você a fazer alguma coisa, você está enganado. Deus, ele quer te ensinar e mostrar a importância de você querer obedecer, porque toda obediência, ela gera bênção. Espero que você tenha sido tremendamente abençoado e que essa palavra surta efeito na sua vida em todas as áreas. O nosso programa está chegando ao fim, mas fique tranquilo porque a semana que vem nós estaremos de volta com uma nova programação. Enquanto isso, acompanhe as nossas novidades e notícias no site www.igrejaelshaddai.org e seja abençoado. Um abraço, um beijo no seu coração. Até a semana que vem. Tchau, tchau.